Salve, salve nação! O Mengão ganhou. Tô de novo no Rio de Janeiro, né? Jogo fácil, né? Poderia ser sempre assim. A bola chegou na área, 2 gols, mas não é. A idade que o Flamengo tem para fazer gol é mais, graças a Deus. Foi tranquilo. Tomamos 2 gols, mas também nada de anormal. Time totalmente novo, desentrosado. O segundo gol ali foi um belo chute. Agora, o Luiz está com fama de resgatar jogador, né? Igual ele resgatou o Alan. Poderia muito bem resgatar dignidade do menino Lohan e mandar ele fazer o Enem. Ah, não. Bom, sem mais delongas, trouxe aí para vocês hoje o corte do ESPN, canal Jovem Pan Esporte. Temos aí o próximo duelo Palmeiras, direto aí pelo Brasileiro. Vai dar, o Flamengo tem que jogar. Vamos lá, galera, o vídeo. Ah, mas tomou gol do Botafogo. Ah, mas tá classificado. Enfim, e o Felipe respondeu sobre o ataque do Flamengo, enfim, a situação toda. Vamos acompanhar. Bom, primeiro, crítica ao meu trabalho, a falta de efetividade, mas eu não chuto no gol, hein? Já chutava, não fazia gol também, mas eu acredito assim que por que não fizemos gol contra o Botafogo? Porque existe uma qualidade defensiva no time do Botafogo. Existe um time que bloqueou os chutes, que não deixou chegar com tanta facilidade, que os atacantes se sacrificaram muito defendendo, fechando os volantes, fechando os espaços, não deixaram chegar. Eu sempre repito, o adversário também joga. O Juventude e hoje o Botafogo e o Corinthians nos deram certas, não facilidades, mas nos deram alguns espaços onde o time conseguiu aproveitar, fazer os gols, e aí o jogo fluiu com mais naturalidade, mais facilidade, né, depois do primeiro gol. Mas como eu falei para vocês, o nível do adversário ele fala muito. Agora, o nível do adversário, o Prats, que gosta de destacar sempre os adversários, revelando aí dificuldades, prevendo... Pensando fora do eixo, né? Eu tenho que sair um pouco do obstáculos. Matheus Borges, não esqueçam de aloprar o Prats. Ele ficou pedindo calma pro grandioso time pro Botafogo. Então, Mas, ô Prats, agora eu vou começar por você, até por uma questão de direito de resposta. Claro. Muita gente diz que você o direito de explicação, né? Sobre o Botafogo e tal. Mas aí a pergunta até tá no nosso espelho aqui. Flamengo, empolga ou preocupa? Você acha que preocupa? Não. Eu acho que o Flamengo fez o que se esperava de uma equipe que tem muita qualidade. Resolveu o jogo, inclusive, muito rápido. E naturalmente, assim, no mundo ideal não teria isso. Naturalmente, há um relaxamento em algum momento. Às vezes, um jogador não está tão concentrado, vendo que o jogo está resolvido. Às vezes, a atenção não é a mesma. Eu acho que é absolutamente normal. O Flamengo ontem... Qual era a atenção para o Flamengo ontem? Olha, se o jogo começa a ficar enroscado, o Botafogo apresenta dificuldade, traz alguma resistência, o jogo pode complicar. Não, resolveu em 20 minutos. O que houve dali em diante, claro que o Felipe Luiz, como treinador, vai chamar atenção, vai falar que em algum momento pode ter tido desatenção, mas eu acho que está no pacote. Foi protocolar. Foi. Depois que resolveu em 20 minutos, o jogo terminou. E aí a gente só queria saber quando terminaria o jogo. O Flamengo já estava classificado cedo. Pedro parece não ter entendido. Por quê, Pedro? Não entendi. Mas esse é aquele mesmo Botafogo que você citou ontem? Não, o que eu falei do Botafogo foi o seguinte. Eu falei que o Botafogo havia trocado até relaxado o treinador... e meteu 4? Como é que é isso? O Botafogo havia trocado o treinador do primeiro para o segundo jogo, tentando sair um pouco da visão do eixo. Como o Flamengo já tem um grande espaço pela audiência que ele gera, pelo grande torcedor. Então você está dizendo que ele trocou o treinador pela audiência? Não. O que eu falei é que o Botafogo tinha o Antônio Carlos Zago como treinador no primeiro jogo em São Luís. Vinha fazendo um trabalho muito bom que você falou, né? Pouco tempo e estava complicado. Veio o Márcio Fernandes. Falei apenas isso. E o Botafogo... Não. O chat é implacável e a memória do chat é muito melhor que a sua, que a minha, que a do Billy. Você manipula, né? Não, estou aqui querendo saber. O que eu não entendi é que ontem... Bubu, você estava aqui, vai lembrar comigo, Edu também. Você pediu enorme atenção
ao Botafogo, que não era pra gente ficar sodado com esse negócio de Flamengo, lá, tá rodando Maracanã. aí, E pelo que o Edu me conta, quero até rever, relaxado, o Flamengo meteu 4. Imagina se o Botafogo... Mas quem achou que seria diferente? O Rafael Prato. Não. Errou! Eu duvido que ele tenha falado isso. Eu tô mentindo? Vitor Brenner, aqui eu tenho percebido alguma dificuldade, não sei se cognitiva dos companheiros ou alguma má vontade dos companheiros também. É bom lembrar que... Não, mas a segunda opção. Distorcer o que é falado. Já percebi isso aqui. Então, assim, eu chamei a atenção que o Botafogo trocou de treinador, a diferença é muito grande, Cuidado. Eu particularmente gosto muito desse programa, tá? A dele tá muito legal. Tô gostando muito. Cuidado, o jogo. Mas falaram que eu disse que o jogo seria difícil. 6 minutos, Vitor Birne. Você estava lá comigo na redação assistindo. 6 minutos, 2-0. Assistir o jogo na redação não é tão aconselhável. É onde eu trabalho. Mas eu você precisava sabe, fazer um programa aqui depois. Você é influenciado por terceiros. Você queria que E às assistisse vezes onde? o que acontece... O meu off às vezes é um. O que acontece também é um certo assodamento de alguns cidadãos que lá estão. Não da minha parte. Influencia também. Agora, tem uma coisa que eu tenho reparado... É o que eu vejo. Mas não é pra Flamengo, eu te garanto. Aí, ó. É pra quem, Birne? Conta pra gente. A influência lá não é pra Flamengo. Birne, mas o olhar, o flamenguista, eu acho que está mais comemorando a classificação, rodou o elenco. O Felipe Luiz conseguiu, por exemplo, colocar um time muito alternativo e tá fazendo aquela tal gestão de energia, né? Eu vou tirar essa loucura toda. Cara, vou falar o que disse num vídeo que eu gravei pro chat na sexta-feira. Quase um jogo treino. Eu também acho que é muita diferença. Como, se tudo ocorrer normalmente, com um pouco mais de dificuldade, também será o jogo contra o Tátira. A opinião é isso. Opa! Aqui, lá acertou. Peraí, que isso aqui é interessante. A opinião é isso. Pra aqui, você, lá acertou. Para Vitor Birner, o jogo do Tátira será... Tem uma diferença. Muito, assim, para mim era gritante, porque o Flamengo tinha vencido o jogo de ida. O do Tati não. Falou que precisa ganhar o jogo, então entra um pouco a parte emocional. Mas eu tô com etc. ele. É quase mesmo. O pré-jogo é esse. Diferença. O pré-jogo é esse. Porque a defesa do Tátira é tão passiva quanto a do Botafogo. Quem não pode acreditar nisso são os jogadores do Flamengo, mas a gente tem que falar aqui. Agora, Bubu, você que é o cara que mais entende a nação. Poucas pessoas nesse mundo, talvez até... Você que parasita. Aliás, você secou o Ajax, cara. Impressionante. Viu? Quem? O Ajax. Secou mesmo. Impressionante. O Ajax. Secou mesmo. Muita gente também não sabe. da história das Perdeu o título de antes. Você me garantiu que o Ajax teria que fazer o jogo do título. Isso, mas até o Ajax é vítima. Mas teve uma lição daquilo ali. Você viu o Farioli, que é o técnico do Ajax, chorou e pediu demissão. Sim, que legal, né? Perdeu o título, isso aí não vai voltar nada. Mas, ó... Eu não, né? Ele foi responsável, tanto que eu não pedi demissão. Você que foi da charanga do Mengão. Não, a charanga do Mengão, na verdade, eu não tinha nascido. A charanga do Mengão vem dos anos 40. Tem muita gente no meu Rio de Janeiro que acha que a primeira torcida organizada do Brasil foi a charanga do Mengão dos anos 40. Não é verdade. A TUSP do São Paulo já é dos anos 30. Então já tem torcida uniformizada do São Paulo na década de 30, antes da charanga do Mengão. E no Sul você tem torcida colorada também, que talvez possa ser mais antiga do que a charanga. Mas a TUSP, torcida universitária do São Paulo, de fato, foi pioneira. Você acha que a charanga, quem era da charanga, a torcida atual, se preocupa em ter tomado 2 gols do Botafogo? Não, nem um pouco. O Birner insinuou que o jogo foi um jogo treino, eu tiraria o jogo. Para mim foi só treino. E quero agradecer, porque a imprensa reclama muito. Hoje em dia não vemos mais treino, os treinos são fechados, os repórteres não participam mais do treino. A gente viu o treino. Eu liguei a TV e vi o treino. Treino aberto para a torcida, foi lá, a torcida acompanhou. E nós acompanhando na TV o treino. Então, assim, o cara não dá mais para ver treino. Eu vi treino, então agora eu sei como treina o Felipe Luiz. Ontem ele treinou, botou uns garotos do Ninho, fez 2-0 no começo, até o ceifador fez gol pro Botafogo da Paraíba, entendeu? Então foi assim, um treino bem... uma preparação, né, muito bacana para o que interessa. Para o flamenguista e para a charanga, que é a final do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Não é final, 10ª rodada. Não é final. Final. Pra ele é quero final. jogar um balde de água fria na sua empolgação. Não é não. Pra ele é final, não. Na 10ª rodada ninguém é campeão, ninguém tá rebaixado, ninguém tá na Libertadores. Segura o coração, amigo. Calma. No campeonato de pontos corridos, quando você tem uma espanholização, que é o que tem no futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo são os 2 times que brigam pelo título brasileiro. O resto, será que vai conseguir secar dois ao mesmo tempo? Fica só ali brigando por vaga em competição continental, para não cair. Título é Palmeiras e Flamengo. E domingo tem Palmeiras e Flamengo, é a primeira das finais. Tem jogo de ida e jogo de volta. E quem vencer é campeão brasileiro? Não, ainda não, porque tem um jogo da volta. Mas o Flamengo não pode perder. Finais não se jogam, finais se ganham.
Então o Flamengo sabe que tem uma final. O jogo contra o Botafogo da Paraíba, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, não é Fogão. Fogão só tem um, que é o Botafogo. É o Belo. Mengão só tem um, que é o Flamengo. O Flamengo de Guarulhos não é Mengão. Não é Mengão. Não é Mengão. Pode ser Menguinho. Flamenguinho. Fogão é o Botafogo, entendeu? Quem foi? É o Belo. Foi o Galindo que fez isso aí? Foi o Galindo. Foi o Galindo? É o Galindo. O Galindo ele vai tirar o Fogão ali, você vai ver. Bom, então é o seguinte. No fim de semana nós temos aí sim um jogo à Vera. Não é nem Táchira, não é nem Botafogo da Paraíba. Esse é o jogo. Então, o Filipismo, mais uma vez... Mengão treinou contra o Belo. Sim, o Belo é o Belo. É o Botafogo? Exatamente. Não seria o Belo cantor, não, né? Não. Aliás... Você conhece alguma música do Belo cantor? Eu conheço... Mel, sua boca. Tem um mel. E melhor sabor não é. Eduardo, Melhor sabor não é. eu me apaixonei pela sua voz. Loucura te amar. O Belo que é palmeirense, né? Palmeirense, né? Mancha verde e tal, né? Agora é o seguinte... Vai, conclui. O Belo agora é adversário, porque o Palmeiras é o próximo adversário do Flamengo. E o Flamengo não pode perder esse jogo. Então, a grande final, decisão final. Eu quase concordo com o Hugo. Quase? Mesmo? Sim, porque o Flamengo não pode perder esse jogo. Vai ser muito ruim para o Flamengo permitir que o Palmeiras abra 7 pontos. Só que final é a que decide o campeonato. Exato, é isso aí que eu tô falando. Então, como a gente vai ter ainda 28 rodadas depois dessa, então não dá para dizer que é uma final. Eu acho que temos um caminho. Quase concordar com o Bubu, eu acho que ele já está melhor que o Prates. Já está, Agora, eu acho que, assim, esse é um jogo muito grande. Para as pessoas que conseguem entender o que é o campeonato de pontos corridos, é um jogo extremamente especial. O jogo é no Allianz. É a rivalidade mais intensa dos últimos anos, porque são as melhores equipes brasileiras, no mínimo de 2017, 2019, vou colocar o Flamengo, para cá. São os favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Não quer dizer que um deles vai ser campeão, mas são os favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. E o começo do Flamengo, no Brasileirão, apesar de achar que o Flamengo está jogando bem, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que faltaria o complemento da jogada, alguma alternativa tática que outra hora a gente fala aqui, que é muito clara que está faltando. Enquanto o Palmeiras também está jogando bem, mas consegue os resultados no final, até quando não joga tão bem assim. Então isso faz diferença na tabela. Apesar do futebol dele ser razoavelmente parecido, 7 pontos de vantagem. Outra pegada com o campeonato parado, Birner. E essa vantagem, por mais que não vá atrapalhar, acho eu, o Flamengo no jogo contra o Táchira, o clima no Maracanã não vai estar legal. Você vai apoiar tudo, mas não vai estar legal. Então, eu concordo com o Bubu. O Palmeiras não é o Ajax, não pode né? perder. O Ajax tinha 9 pontos de vantagem, faltavam 5 rodadas. Ele conseguiu perder o título do PSV. Mas também porque você abraçou. O Palmeiras com 2 times e meio. Agora, o Palmeiras do Abel não é o Ajax que pipoca lá não, tá? Pedro Ivo, ontem o Juninho jogou, né? Aquele Juninho, o atacante. Carabag. O quê? O Juninho, Carabag. Não, tem outro apelido, não tem? Juninho Carabag? Não tem? Enfim, É alguma coisa assim. Mas você não acha que o jogo ontem também foi bom pra galera que precisa garantir, não garantir vaga no elenco, mas o Flamengo vai pro mercado no meio do ano Depende. aqui. Foi bom pro Matheus Gonçalves? Então, teve alguém que não foi? Foi bom. Teve alguém que teve a chance O Matheus e não Gonçalves rolou. não foi bom. Ontem a gente comentava até de noite, eu gostei de Cebolinha. Não na posição dele, numa posição ali que o Felipe está tentando buscar uma solução enquanto não chega esse tal reforço, que é o Flamengo pensa em alguém para dividir tempo, dividir espaço, ou como diria Rafael Prata, dividir minutagem. Muito bonita essa palavra. Com a Arrascaeta, o Cebolinha caiu por dentro. Teve gente que caiu por dentro e não funcionou. O Cebolinha caiu por dentro e funcionou. É claro que a defesa do Botafogo é algo bem abaixo do que o Flamengo vai se acostumar a pegar em fases mais agudas de Copa do Brasil, em mata-mata de Libertadores, caso se classifiquem, ganhar. No Campeonato Brasileiro também, que eu acho que boa parte dos times é melhor que o Botafogo. Só que por ali teve alguma dinâmica. Agora, o Cebolinha foi bem. O Matheus Gonçalves não aproveitou esse tal espaço, não. E o pessoal tá pedindo espaço, e roda de um lado, troca pro outro. E tá sempre travando. Não tá na dinâmica do time, tá preocupado em resolver o dele. Não sei se aquela coisa do 2-0, 3-1 já tá resolvido. Eu quero mostrar o meu potencial. Não dá sequência na jogada. É uma jogada que passa um lateral, passa um meia para combinar. Ele quer insistir no drible, o drible não tá saindo, Pedro, a confiança tá abaixo. Então, ele, por exemplo, não aproveitou. Ele não foi legal. Sabe que minha atenção chamou a atenção? Ontem foi perguntado sobre o Juninho, se não me engano foi a Raíssa, que perguntou sobre o Juninho, porque tem sido pouco aproveitado. E quando o Juninho veio, a ideia não era que ele fosse o centroavante da equipe. Era que ele, às vezes, jogasse ali, mas também jogasse, muitas vezes, com o Pedro, com um 4-4-2. E o Felipe não usa isso. Ou porque ele acha que quem está atrás não está dando a estrutura possível, o que eu acho impossível.
Quem está atrás não dá estrutura, porque o jogador de lado de campo consegue voltar para marcar, os jogadores de dentro criam. Ou porque ele não está satisfeito ainda com o nível de atuação do Juninho para colocá-lo em campo como titular mais vezes ou usá-lo mais vezes como alternativa para o Flamengo ganhar os jogos. Assim, agora, do mesmo jeito a gente fala aqui sobre o Palmeiras, sobre o trabalho do Palmeiras, que o Abel tem uma enorme paciência quando ele vê que o jogador se dedica, seja com o Giai, seja com outro atleta que vira titular com o tempo, o mesmo pode acontecer com o Juninho, sendo usado mais vezes, virar titular, acho improvável. O Juninho foi contratado para ser alternativa até com a ausência do Pedro. E ontem o Pedro jogou 90 minutos, ele falou sobre isso. Vai, fala aí, Pedro, vem participar aqui do F-Show, vai. Pedrinho. É o Pedro Ivan. Pela primeira vez aí, após o retorno, fico feliz por isso, mais um passo dado, né, nesse início, esse retorno, né? São muitos jogos, parece que eu já estou mais tempo, eu estava comentando esses dias, mas tem um mês e pouquinho que eu voltei, então ainda está nesse início. Fico feliz por disputar os 90 minutos, me sentindo cada vez melhor fisicamente, cada vez mais perto aí do 100%, e hoje, graças a Deus, foi um bom jogo, não só meu, mas coletivo, então continuar nessa pegada, trabalhando para melhorar ainda mais. O Pedro jogou. É tempo de celebrar, Pedro. É a volta do Pedro. Eu sempre falo isso pra você. A volta do Pedro, ela foi impactante. Eu lembro, eu tava aqui no dia. Eu vi quando o Pedro voltou. Ficou um tempo fora, né? Ficou um tempo fora. Causou alvoroço. Mas temos uma séria dúvida. Trabalhou muito para fazer uma boa recuperação, Pedro, né? Aquele Pedro que voltou. Então, Prates, mas tem uma séria dúvida. Pro jogo contra o Palmeiras, o fato de ter jogado a partida inteira, que é mais do que você pegar ritmo. Ponto que a gente não considerou. Significa que ele não vai jogar, ele não vai começar o jogo? É belo ponto, hein, O jogo do Palmeiras é onde? Allianz. O gramado lá é como? Sintético. O Pedro vem de uma lesão aonde? Joelho. Eu não me surpreenderia se ele fosse poupado. Não sei se vai ser falado isso, verbalizado, poupado por isso, pro jogo do Tati. Ele tenha jogado 90 ontem, porque tem tempo de começar o jogo, de recuperação. Talvez nem participar, caso não seja necessário. Então, eu acho que isso a gente precisa ficar de olho. É uma possibilidade. Sim. Não bastasse esse controle, como o Bubu fala muito de controle de carga, né, Bubu? É um ótimo ponto. Fala muito. Controle de carga. Se não bastasse esse controle de cargas, ainda tem esse componente aí, Birner. Esse termo não funciona muito bem. Mas então vamos evitar. Se não bastasse muito esse controle. Controle de carga, caminhão, pode ser um caminhão, pode ser um burrinho, às vezes, né? Transporte, né? Não entra nessa discussão de isso. Não, mas eu tô pensando muito tem que fazer o controle de carga. No que vocês falaram sobre a ausência dele de jogar os 90 minutos, eu acho que o Pedro Ivo matou o lance aí em relação a... Tá feliz com isso, Menezes? Eu acho sempre um assodamento falar que tá feliz com isso. Começar o jogo. Não, eu sou... Menezes, você prefere que o Pedro... Você escalaria o Pedro Luiz contra o Palmeiras? Eu acho que os grandes jogadores têm que atuar sempre. Que resposta então, burocrática. Pedro deveria atuar. Ele abriu um sorriso quando ele abriu. O Palmeiras é uma vantagem. Mas eu acho que vai jogar. Mas vai jogar o Pedro, não tem como ele não jogar. Você vai torcer pro Palmeiras domingo? Não, apesar enfim, torcer pelo bom futebol. Mas o Pedro, é uma felicidade ver ele jogar 90 minutos. Não, o Flamengo é uma excelente notícia. E isso que o Pedro Ivo falou, a gente tem de levar em consideração para saber se vai ser o critério para jogar ou não. Tá. Né? Porque eu imagino que o Pedro, como parece que ele fisicamente vai evoluindo com o passar dos jogos, semana após semana, ele vai titular do time. Mas não é estranho ele acabar um jogo resolvido como ontem? Então, eu também achei que ele fosse ficar não o tempo todo. 70 minutos. O que está evoluindo aqui, até para fã do esporte que gosta de um bastidor, da coisa de verdade, está evoluindo o vento aqui em Rafael Prates. Vento? Mais um dia vento nas frio, costas, sabe que é pior que punhal, né? Depende da passagem. E aí é até uma situação para o ser humano. Bom, mas aí quando o ar tá ligado... Deixa eu falar uma coisa pra vocês que estão em casa. Quando o ar tá ligado aqui, ele reclama. Jornalista esportivo quando desliga o ar e bota vento, ele reclama. Eu não entendo o que ele quer. Você quer os caras banando você aqui? Botando uva na tua boca? É isso daí. Você quer isso agora? Botando uva na sua boca. Papinho, hein? Não coloque uvas na minha boca. Tipo Cleópatra. Na vida é uma questão de você equilibrar, achar o meio do caminho, dialogar. Aí, às vezes, está no 27. Aí fala, pô, dá pra ligar o ar um pouquinho? Agora tô no 12. Não, mas você é Pedro Ivo. Não dá pra ser meio... Eu boto o ar-condicionado no 15. Já ouviu essa música? O ar-condicionado no 15? Já ouviu? Ele gosta. Ele Já ele quer passar mais de jornalista sério, mas ele gosta. Ar-condicionado no 15. Aí. Gente suando. Você fica suado aqui, ó. Tô suando, porque desligaram o ar, mas... Tá chegando frente fria aí, né? Fim de semana. Bubu, o que Pedro... Você que é tão fã do Pedro... Você é fã do Vou botar pra você. Eu e o Pedro, nós temos queixos
protuberantes, né? Então eu me identifico com ele. A cara do Vitor Birner. Você tem essa gente acha que eu pareço o Buzz ou o Woody por causa do queixinho, né? O queixinho é do meu pai, é da família. Minha família paterna. Eu, meu pai, minhas irmãs temos esse queixinho aqui. Loucura. Que ajuda muito na aerodinâmica, e na arte de fazer gols, que eu também tenho essa arte como o Pedro. Agora, é isso aí. Pedro no campo esquece, voltou o grande atacante. Muita chance de impedimento. O Pedro volta num momento muito importante, por quê? Primeiro, seleção brasileira de Carlo Ancelotti. O Pedro, nós sabemos aqui que é uma grande opção para centroavância. Centroavância é um termo que o Prats usa muito. É verdade. Eu sei que o Ancelotti gosta muito do Richarlison, o Pombo, que acaba de ser campeão com o Tottenham, né, se empenhou, não foi muito centroavante, ele foi um guerreiro lá, um batalhador lá. Eu vi o Tite, que são amigos pra caramba, você sabe disso. Mas assim, o Pedro sabe que é o momento, já tá um ano da Copa do Mundo, vem um treinador novo que não conhece muito bem, então ele precisa mostrar serviço para o novo técnico da seleção brasileira. E outra coisa, daqui a pouquinho começa o Super Mundial. Por que você está colocando esse super na frente? Super Mundial pede um super centroavante. E o Pedro precisa confirmar isso. Vai ter jogos legais contra o Chelsea, por exemplo. Jogos legais. Contra o time do Estevão e tal. Então, no Super Mundial, o Super Pedro pode confirmar que é o super centroavante da super seleção do Super Ancelotti. Sabe o que eu achei estranho? Eu acho que o Prats não acha o jogo legal. Não, eu gosto. Não, ele acha que o jogo vai ser legal. É igual, atenção, fã de Super, ele não gosta do superlativo. É igual quando super ele não gosta. Algum comentarista ou narrador. Super prático. Olha, esse jogo tá animado, hein? Se o cidadão fala que o jogo tá animado, ele certamente não torce para nenhum dos dois times que tá jogando. É bom, Mauro César, Flamengo venceu sem dificuldades, né? Com 6 minutos, com 7 minutos de jogo, acho que já estava 2-0 o Flamengo, né? Com 7 minutos de jogo, foi assim, foi relâmpago, ou seja, já decidiu o jogo no começo, depois ali sofreu os gols, porque realmente, né, dá uma desligada quando o jogo tá muito fácil. Agora, o Felipe Luiz teve que responder a pergunta que ontem eu achei desnecessária, fez 4 gols, né? Mas falando sobre a falta de eficiência nas finalizações. E ele respondeu, eu não chuto. Tudo bem que quando eu chutava eu também não fazia gol, mas eu não chuto. Hoje, Mauro, essa é a principal deficiência do Flamengo do Felipe Luiz. E outra, eu não achei pertinente ontem que o Flamengo fez seus gols. Agora, passa fácil para as oitavas, poupando o time. É um Flamengo, né, Mauro, que pelo que a gente está vendo, vai ter Tinho Brasileiro como prioridade máxima. Depois do que aconteceu contra o Central Córdoba, eu acho que eles vão botar ali de igual para igual, Libertadores e Brasileiro. Mas, nitidamente, a Copa do Brasil vai ficar em segundo plano, né, Mauro? A Copa do Brasil, ela é segundo plano, né? Isso aí está bem claro, né? Então, assim, botou o time misto ontem, mas eu acho que, assim, ontem o jogo teve alguns alertas. Teve algumas coisas legais que foram a experiência do Cebolinha jogando mais por dentro, os gols que saíram rapidamente, mas o gol que o Flamengo tomou, muita desorganização, desatenção e a falha do goleiro Matheus Cunha, que deixa muita gente preocupada, né? Quando o Rossi não puder jogar, um jogo mais importante. A saída toda trabalhada, o Matheus Gonçalves também muito mal, ele que todo mundo que pede aí, muita gente pede aí a oportunidade a ele, não foi bem. Enfim, acho que o jogo teve aí, o copo meio cheio, o copo meio vazio também, especialmente os dois Matheus, que não foram bem. Mas foi tranquilo o jogo protocolo. E o público também de 25 mil pessoas. O ingresso para um jogo desse, que não tem apelo, tem que ser bem mais baixo para atrair não só o torcedor. Mas esse pessoal do Flamengo aí, do BAP, não entende nada disso, não aprende, sabe? Foi um preço lá embaixo, cara. Só os torcedores não vai pagar um preço simbólico, vai pagar 5, sabe? Atrai o cara, pode levar um amigo. Porra, o não sócio, 30 conto, 40 no máximo, dependendo do setor ali. E enche o estádio, mas não. Eles preferem manter o preço muito próximo do jogo de maior interesse. O povo não vai, cara. O cara não vai. Jogo em cima de jogo, o cara não vai. Caro, enfim. Mas aí é chovendo molhado, não vão aprender nunca. Né? Realmente estava vazio o estádio. Como disse o Mauro César Pereira, e eu já falei isso aqui algumas vezes, o Matheus Cunha é muito fraco. Eu acho o Matheus Cunha fraco demais como goleiro. Às vezes eu acho que o Flamengo desmerece um pouco a posição de goleiro, tá?
Não vejo o Flamengo fazendo grandes investimentos. Eu compartilho a opinião do Pilhado. Muito fraco. Em grandes goleiros há um tempo. Já, na minha opinião, e o Matheus Cunha não pode ser goleiro reserva do Flamengo. Não pode. Ah, mas é o reserva. Tá bom, mas ele é fraco. Ele já provou algumas vezes que é fraco e ganha bem. O salário dele é muito alto. É salário de goleiro titular de vários clubes da Série A. Mas é um Flamengo, né, Flávio Prado, que vence facilmente com seu time misto. Já foi muito criticado por não ter bons resultados com o time reserva e que colocou jogadores novos, né? Botou inclusive o Lohan de novo para tentar ganhar fôlego aí ou até ganhar uma visibilidade para ser vendido, né? A gente não sabe, mas experimentando também a garotada. O Felipe Luiz, Flávio Prado. Bom, essa coisa do elenco ela é fundamental para que você possa ter um sucesso nas competições que estão sendo disputadas. Ontem o jogo foi resolvido muito rapidamente. Aliás, já estava resolvido no primeiro, né, quando o Flamengo já veio com a vitória. Mas fica essa dúvida realmente com relação ao elenco, né? Essa coisa de cobrar um mega elenco na hora que você precisa de alguns jogadores, às vezes não funciona, a coisa é complicada. Mas foi muito tranquilo. Acho que o Felipe fez alguns testes importantes, usou o jogo como tem que ser usado, e claramente a Copa do Brasil não é prioridade, o que está correto. Não dá para você disputar em alto nível 3 competições simultâneas. Não tem como fazer isso. E por que temos 3 competições simultâneas? Por causa, de novo, do tal do campeonato regional que fica, o Mauro lembrou bem, sozinho. Disputa aquela porcaria durante 3 meses. Sozinho, só tem aquilo para disputar. E aí depois, quando você tem competições importantes, tem uma colada na outra. Aí quando, às vezes, os técnicos falam, pô, o time não está aguentando, a gente fala, pô, mas tá no começo de maio. O problema é que tem jogo todo dia. Não dá tempo de treinar, tem viagem, você não consegue fazer muita coisa. Então você precisa mesmo dos reservas. E alguns reservas do Flamengo não estão funcionando da maneira que se espera. Você precisa de elenco para poder conseguir alguma coisa. Nesse aspecto, o Palmeiras está levando vantagem. Quando ele está colocando, ele está mudando o time sem que se sinta uma diferença muito grande no elenco. O Felipe Luiz, né, ele foi perguntado sobre a eficiência nas finalizações do Flamengo, né? E a resposta foi até interessante, porque ele disse, eu não chuto, mas vamos ver aí a resposta do Felipe Luiz sobre as finalizações do Flamengo, que são, sim, as principais preocupações do torcedor. Em muitos jogos o Flamengo desperdiça chances que acabam custando pontos ao time. Vamos ouvir aí o Felipe Luiz. Bom, primeiro, crítica ao meu trabalho, a falta de efetividade, mas eu não chuto no gol, hein? Já chutava, não fazia gol também, mas eu acredito assim que por que não fizemos gol contra o Botafogo? Porque existe uma qualidade defensiva no time do Botafogo. Existe um time que bloqueou os chutes, que não deixou chegar com tanta facilidade, que os atacantes se sacrificaram muito defendendo, fechando os volantes, fechando os espaços, não deixaram chegar. Eu sempre repito, o adversário também joga. O Juventude e hoje o Botafogo e o Corinthians nos deram certas, não facilidades, mas nos deram alguns espaços onde o time conseguiu aproveitar, fazer os gols, e aí o jogo fluiu com mais naturalidade, mais facilidade, né, depois do primeiro gol. Mas como eu falei para vocês, o nível do adversário ele fala muito, né? Se o adversário não é só qualidade com bola, para mim existe a qualidade defensiva. O jogador que tem qualidade na hora de defender, ele não te deixa chutar, ele induz, ele leva você para onde você não se sente confortável, e aí, claro, fazer gols nesses adversários é mais difícil, né? Tem vários times europeus, por exemplo, que são muito sólidos nessa fase defensiva, e aqui no Brasil também temos alguns, e claro, não é tão fácil fazer gol. E ainda mais se às vezes te pega em dias que você não está inspirado, ou não está no melhor momento, ou não está com todos os jogadores que são determinantes no campo, o time acaba não fazendo gols mais do futebol. A única coisa que a gente pode fazer é continuar dando as soluções, os espaços, levando os jogadores até a área, e depois que eles possam encontrar essas soluções e finalizar cada vez melhor, porque treinamos para isso. O Mauro César Pereira, o Felipe Luiz falou também do Lohan, né? Que voltou a receber uma chance no Flamengo que ele não recebia desde 22 de janeiro.
Foi o último jogo dele pelo Campeonato Carioca. E o Lohan, nitidamente, ele perdeu muito espaço com o Felipe Luiz. Ele voltou para sub-20. Vale dizer que ele tem 18 anos e uma multa estipulada em 600 milhões de reais. Por que você acha, Mauro, que ele perdeu tanto espaço com o Felipe Luiz? Mereceu, na sua opinião? E outra, ainda acredita que o Lohan pode ser um grande talento? Porque ele surge como um grande talento. Mas hoje está bem esvaziado, né, Mauro? Ele agora, na verdade, está recuperando terreno, né? O Flamengo está com um novo técnico da base no Sub-20, um português, contratado pelo José Boto. E o Lohan tem jogado bem no Sub-20. Ele quase foi vendido do futebol russo, ficou. E ele tem ido bem. Ontem já foi relacionado. Foi 2 jogos que ele foi relacionado, ontem entrou. Até que entrou bem, quase fez um gol. E a tendência é que ele volte a ser aproveitado. O que eu acho muito bom, porque é um jogador que o Flamengo não pode desperdiçar. E sobre o goleiro, informação. A priori, o Flamengo não pensa em contratar goleiro. No final do ano, talvez, um outro goleiro de um bom nível. Por quê? Porque vai priorizar outras posições. Para trazer um goleiro bom, vai ter que botar grana, né? Então, entre trazer o goleiro reserva agora, vai buscar para outras posições. E eu acho que o Felipe Luiz tem que ser um pouco mais flexível também com a base. E paciente, com o Lohan e com outros, né? A paciência que ele tem com o Everton Araújo, que ontem errou de novo lá e armou um ataque do adversário com um erro bobo de passe em saída de bola. Uma bola que o Thalisson, jogador do Botafogo da Paraíba, chutou na trave esquerda do Matheus Cunha. Ele não tem com outros jogadores. Eu acho que precisa botar mais a base, esses jogos menores, observar os garotos, dar rodagem para eles, para poder contar. Ele está com poucos jogadores de meio campo. Tem um volante na base que eu gosto bastante, que é o Ryan Lucas, e ele não é relacionado. Aí eu apurei. Esse Everton Araújo não é jogador. Que ele tem um estilo de jogo que não combina com... Cara, tem 20 anos, você não tem como você preparar o garoto, moldar o menino. Caramba, eu acho que está um pouco radical, sabe, às vezes, algumas decisões do técnico. Foi assim com o Alcaraz lá atrás e com outros parece que também. Não acho isso bom, não. É um Felipe Luiz que falou, né, sobre essa situação do Lohan. A gente vai até escutar o que o Felipe Luiz falou sobre o Lohan, o Mauro achando que ele deveria ter mais paciência com alguns garotos da base. Tem o Matheus Gonçalves também, né, Mauro? Que ele não mostra a mesma paciência que ele tem com outros jogadores, como o Matheus Gonçalves, que é jogador da base também do Flamengo. Vamos escutar o que o Felipe Luiz falou sobre o Lohan, né? Garoto da base do Flamengo, que não recebeu nenhuma chance com o Felipe Luiz até o jogo de ontem, desde janeiro, né, desse ano, que o Lohan não é relacionado, voltou para o Sub-20 com a chegada do Felipe Luiz e agora teve uma nova chance no Flamengo, esse garoto que tem uma multa rescisória no valor de 600 milhões de reais. Vamos ouvir aí o Felipe Luiz. Impressionante, né? Mas eu falei já do Lohan 2 perguntas na outra coletiva e uma antes do jogo, foram 3 no outro jogo, e falo a mesma coisa que eu falo sempre. Falem no campo, não importa se tem 16, 17, 36, 37 anos, não me importa. Quem tiver melhor vai ter minutos. O Lohan tá muito bem no Sub-20, hoje teve minutos, foi bem, gostei dele no jogo e ele tem que continuar jogando bem, não pode relaxar. Se ele relaxar um treino, um jogo, eu tô vendo tudo. Então os jogadores eles falam no campo e quem é mais regular e tá melhor, mais minutos vai ter, e quem não tá tão bem não vai ter tantos minutos, simples assim. Essa questão aí do Lohan e do Matheus, o Felipe era técnico da base. Ele conhece os moleques. Se o moleque tivesse dando conta do recado, ele tava jogando no time lá, pô. Matheus Gonçalves aí, ó, já vem há décadas tendo oportunidade. Pinga, irmão. Tem jogador que não chega no profissional e não desenrola. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo aí de hoje. Vamos agora ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? A pedreira pela frente, né? Palmeiras direto pela ponta da tabela ali, cortar essa distância para o Palmeiras aí, até o próximo